Dupla denunciada, Andreas Pereira e Luigi podem pegar gancho, ó. Que beleza, hein, rapaziada? E eu não venho aqui pra trazer só, vídeo de notícia. Não, não é vídeo de notícia. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre alguns assuntos, sobre algumas situações, sobre mídia perseguindo o Palmeiras, sobre narrativa e, obviamente, a gente amplifica esse vídeo também sobre essa notícia aí do Andreas poder ser punido, o Luigi também. E antes de tudo, eu já quero o seu like e o seu hype, tá? Para ajudar meu trabalho a chegar para mais pessoas, sempre trazendo análises equilibradas de futebol, falando de campo e bola, falando até um pouco mais do extracampo, como é esse vídeo, mas tentando falar de uma maneira sempre mais ponderada, sempre mais equilibrada. Se você curte esse tipo de conteúdo, chega com nós e ó, se inscreve aqui no meu canal que tem vídeo de Palmeiras e lives todos os dias, fechou? Antes de eu falar dessa notícia aí do Andreas Pereira e do Luigi, eu quero propor uma reflexão e aí vocês já vão entender aonde que eu quero chegar sobre isso. O Bruno Vicari, ele falou uma parada muito relevante hoje no Fala Fonte. Vamos ver e aí depois a gente vai refletir sobre isso, ó. Se liga no que disse o Bruno Vicari. E acho que é legal falar isso agora aqui, porque não tem relação nenhuma com o Alan, mas não tem relação nenhuma com os últimos resultados. E eu tenho certeza que isso vai ser pauta no futuro. Tá. Então vai acontecer, você vai falar bem que você falou. Do caso do pênalti do Palmeiras de São Paulo, lembra pra cá? Aquele do Tapia, né? Sim. Tapia, Alan Elias no Tapia. Do Alan no Tapia. Sim. De lá pra cá, sabe quantos pênaltis foram marcados pro Palmeiras? Quantos? Sabe quantos? Não sei. Um pênalti, que foi em cima do Alan no jogo contra a LDU. Então, de lá pra cá, né, não foram marcados, só tirando esse, nenhum outro pênalti foi marcado. Aí você pensa assim, mas outros pênaltis aconteceram? Eu lembro de pelo menos 5 pênaltis que a gente debateu aí nos programas, que a gente entendeu que foi pênalti e que esses pênaltis não foram marcados. O pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes. O pênalti do Maurício lá na Vila Belmiro. Um pênalti do Vitória, Palmeiras e Vitória no Allianz, que tem a bola aqui na mão. E é o mesmo pênalti que foi marcado na mesma noite no Maracanã. Fluminense e Flamengo. Então você tá dizendo... Calma, vou chegar lá. E ainda 2 pênaltis nesse Campeonato Paulista. Os 2 em cima do Alan. Por isso que você falou do Alan, eu lembrei. Um contra o Novo Horizontino e o outro recente agora contra o Botafogo. Então assim, se você tem de lá pra cá 5 pênaltis que aconteceram e não foram marcados, aí acho que é pauta pra existir uma discussão. Isso é fato, eu não tô dando opinião. Esses pênaltis aconteceram. O que eu acho que pode caber uma discussão? É uma mera coincidência? Ou a arbitragem ela tá insegura, tá pressionada e tá sendo rigorosa para marcar os pênaltis contra o Palmeiras? E aí está a reflexão do Bruno Vicari. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Eu vou trazer cada um desses lances, a gente vai debater sobre isso. E vocês sabem onde que a gente vai chegar em relação a isso, né? Em toda a narrativa que foi criada após aquele lance. Para quem não lembra, a gente pode relembrar aqui. Não seja por isso, eu sempre tento trazer as paradas aqui para ilustrar para vocês, para não ficar dúvidas, né, do que estamos falando. Obviamente o pênalti do Alan aqui no Tapia, foi esse lance que para mim, pênalti claro, eu acho que poucos vão falar que não foi pênalti. Aí foi um erro de arbitragem mesmo. Eu já falei até sobre isso, que talvez o Tapia nem tivesse em campo se o juiz fosse bem mesmo, porque ele deveria ter expulsado um jogador de São Paulo antes, aí provavelmente o Tapia teria saído, no efeito borboleta ele não estaria aí, ok. Mas pênalti, né? Pênalti. E a partir daí a gente lembra o nível da campanha que foi feita pela mídia, muito da mídia flamenguista, mas a mídia em geral comprou essa brisa, usou o São Paulo ali, né, a situação de São Paulo, para colocar o Palmeiras como grande vilão do futebol brasileiro. E aí, curiosamente, não se tem mais pênaltis marcados pro Palmeiras. E aí, beleza, teve um. Competição Conmebol. Agora, competições nacionais aqui, onde aconteceu esse lance com o São Paulo, não teve mais. A única que teve foi uma competição da Conmebol, Palmeiras e LDU. Então, vamos lá. Logo em seguida, vamos lembrar os 5 lances que falou o Bruno Vicari? Primeiro teve esse aqui, ó. O pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes. Pênalti claro, né? Não precisamos falar nada. Pênalti claríssimo, claríssimo. Não há discussão sobre esse lance, certo? Não há discussão sobre esse lance. Pênalti claro. Logo em seguida, foi pouco tempo depois, o próximo lance que ele falou aqui foi contra o Santos, que pra mim também é um pênalti claro, tá bom? Ó, foi esse lance aqui com o Maurício, ó.
Pênalti claríssimo, claríssimo. O Palmeiras teria vencido o Santos lá. Esse jogo teria feito uma baita de uma diferença pro título brasileiro, tá? Que não veio. Esses dois lances teriam decidido o Campeonato Brasileiro do ano passado, tá bom? Esses dois lances teriam decidido o Campeonato Brasileiro do ano passado, tá bom? Pênalti claríssimo. Depois, teve esse aqui contra o Vitória, que eu vou ser bem sincero. Esse aqui dele, que ele falou do braço, ó, vamos ver. Pra mim, ombro. Pra mim, ombro, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu não acho que isso aqui foi pênalti. Deixa eu ver se consigo pausar. Pra mim é ombro, tá? Ó, pra mim é ombro. Pra mim é nessa região aqui, ó. A bola bate nessa região aqui, ó. Deixa eu colocar uma setinha aqui pra vocês visualizarem. Aqui, ó. Bate nessa região aqui, ó. Isso aqui é ombro, tá? Tanto é que a camisa dá até uma mexida. Ó. Ó, a camisa dá até uma mexida. Pra mim, mas tudo bem, essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários se você acha que isso foi pênalti. Pra mim isso não foi pênalti. E aí já discordando do Vicário, onde ele fala, mas são pênaltis, e não é minha opinião. Aconteceram. Não, os lances aconteceram. Agora, se é pênalti ou não, sim, cabe uma discussão. Mas dos três que a gente viu aqui, pra mim, dois, e os dois mais importantes até então, foram pênalti. Aí a gente teve esse aqui, esse ano já, contra o Novo Horizontino, ó. Cruzamento do Kelvin, escorada, e o Alan é puxado. O Palmeiras foi humilhado pelo Novo Horizontino nesse jogo. Humilhado, tomou de 4. Mas nessa altura tava 1-0. Esse pênalti aí poderia ser o gol do 1-1 e poderia, o jogo ter terminado empatado. Talvez o Palmeiras fechasse a casinha e não tomasse 4, não sei. Mas independente do resultado, pra mim esse aqui é pênalti claro, tá? O cara dá um golpe de judô no Alan. Ó, dos 4 que a gente já viu, pra mim 3 são pênaltis, tá? Pra mim 3 são pênaltis. E por fim, o que aconteceu mais recente agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vou pegar até a imagem aqui do VAR, aqui ó. Pra mim esse pênalti, eu já mudei de opinião algumas vezes, eu já achei que foi, já achei que não foi. Eu acho que esse aqui, ele tá muito, muito no debate, tá? Minha última opinião foi de que não foi, mas ao mesmo tempo eu acho que foi. Cara, eu não sei, eu não consigo ter uma opinião 100%. Pra mim tá mais pra não. Tá mais pra não. Mas 51-49, tá? Quero saber a opinião de vocês. Eu achei muito estranho esse pênalti aí que foi... nesse caso, pra mim tem debate, mas mais um lance que o Palmeiras não teve um pênalti marcado. É muito estranho, né, cara? Essa quantidade de pênaltis não marcados pro Palmeiras em lances duvidosos, né? A decisão é sempre por não marcar, né? Pra mim, não foi pênalti, mas assim, por 1%, tá? Por 1%. E aonde a gente quer chegar? Toda a narrativa criada pela imprensa no ano passado funcionou. Pra mim tá muito claro, funcionou. Palmeiras não é o vilão do futebol brasileiro? É tudo pró-Palmeiras? Não foi só o lance contra o Alan, não. Surgiu videozinho da galera falando de 15 pontos que o Palmeiras ganhou por ajuda da arbitragem. Tá louco? Que 15 pontos é esse, cara? Eu fiz até um vídeo aqui no canal destrinchando todos os lances e mostrando que, na verdade, o Palmeiras não ganhou 15 pontos por erro de arbitragem. O Palmeiras ganhou 3 pontos num erro contra o Sport, mas perdeu 3 contra não sei quem, e ganhou mais 3 aqui, perdeu mais 3 aqui, e no final deu elas por elas. Deu 0 pontos, nada mais. O Palmeiras não teve nenhum benefício de arbitragem no campeonato, mas criou-se a narrativa de que o Palmeiras ganhou 15 pontos de arbitragem. E aí, a partir daí, não existe mais pênalti pro Palmeiras. Vocês não acham que a imprensa tem papel nisso? E agora a gente vê em 2026 o mesmo roteiro se repetindo. O mesmo roteiro se repetindo por causa desse lance aqui, ó. Onde o Andreas Pereira teve uma atitude, tá, pra mim é antiético, é antidesportivo, eu acho. Mas eu não acho que cabe discussões morais sobre isso a ponto de puni-lo. A gente pode falar, pô, bem trouxa o que ele fez aí. Se fosse contra o meu time, eu ia falar, ó, filho de uma égua, tá? Ó o que ele fez. Mas faz parte do jogo, cara, os caras fazem isso. Você pode achar certo, você pode achar errado. Agora, a campanha que tá sendo feita por parte de boa parte da imprensa, não vou por parte não, boa parte da imprensa, de vilanizar como se o Andreas Pereira fosse um mau caráter, um ser humano, nossa, pior ser humano que existe, como se o Palmeiras fosse um time sujo. Cara, que história é essa? Por que agora tá aparecendo um monte de paladino da moral? Um monte de paladino da moral. É a primeira vez que a gente vê um antijogo, né? A cera do Carlos Miguel no final do jogo é o quê? Antijogo. A mesma cera que quando o Hugo tá ganhando, ele faz.
Os caras jogam cabeça de porco, os caras jogam sinalizador em campo, tá tudo certo. Aí, essa atitude do Andreas Pereira que ninguém tá vendo, né? Ah, ninguém tá vendo, né? Pô, 40 e poucas mil pessoas no estádio. Os caras não estão vendo. Ninguém tá vendo. Os jogadores não estão vendo. A arbitragem não tá vendo. Ninguém tá vendo. E a culpa é do Andreas, certo? E agora tratam ele como se ele estivesse fazendo algo pelas costas de todo mundo pra prejudicar o adversário. Ele tá fazendo na frente de todo mundo. Se ninguém fez nada... E aí a gente tem um ponto, né? Ninguém fez nada. E agora vai querer pagar de moralistinha. Um monte de gente na internet pagando de moralistinha. E que em outros momentos, em outras situações de antijogo, eu não vi essa comoção toda da mídia. É o mesmo cenário, é o mesmo modus operandi que a gente viu da questão da arbitragem. O mesmo. Colocar o Palmeiras como vilão máximo do futebol e as consequências a gente tá vendo. Não existe mais pênalti pro Palmeiras. Agora vão colocar o Palmeiras como time imoral, de jogadores imorais, que praticam antijogo, antiético. E aí, quais que serão as consequências? Eu pergunto pra vocês, quais serão as consequências disso? A primeira delas a gente já tá vendo. E é onde eu já emendo com o tema do início aqui desse vídeo, que pra mim é um gancho pra muito mais do que uma notícia. É um gancho pra uma reflexão sobre a forma como o Palmeiras é tratado na mídia. Com isso aqui, ó. Agora vai tomar puniçãozinha aí, né, o Andrés? O Luigi também, né, porque chutou a bola na cara do torcedor de propósito. Ele viu o cara lá e falou, vou chutar na cara dele. Luigi não acerta nem o gol, irmão. Luigi não acerta nem o gol. Ele quer chutar no gol, ele não acerta o gol. Ele vai querer acertar a cara do cara. Se ele quisesse acertar a cara do cara, era perigoso ele acertar o gol, irmão. Para com isso, mano. Luigi não acerta nem o gol. Vocês acham que ele quis acertar a cara do maluco? E agora o Andreas Pereira foi denunciado também junto com o Luigi e muito possivelmente pode pegar um gancho de até 6 jogos. Pode perder o final do Campeonato Paulista. Ele pode ser suspenso pelo resto do Campeonato Paulista. E aí a gente vai ver, né, qual que será o desdobramento disso. Mas muito por causa de todo o barulho da mídia moralista, da mídia da ética. Nossa senhora. Um antijogo que não pode. Ah, para com isso, velho. Futebol virou isso aí agora, mano. A gente pode até debater, pô, feião que ele fez. Eu até acho que seja mesmo. Agora, debater, pô, como se ele fosse o pior ser humano do mundo, tá ligado? Do jeito que as pessoas estão debatendo, do jeito que as pessoas estão colocando isso. Fazendo comparações bizarras, velho. Bizarras. E todo esse barulho, todo esse volume gera o quê? Gera uma sensação coletiva de que esse cara tem que ser punido. E aí, muito possivelmente, estão dando argumentos aí pro TJD punir o Andreas Pereira. Do mesmo jeito que... Eu não tô dizendo que existe um esquema de arbitragem para prejudicar o Palmeiras. Não existe um esquema. Mas existe uma comoção gigantesca de que o Palmeiras era o time mais beneficiado pela arbitragem. E isso gera uma sensação coletiva de que o Palmeiras é beneficiado. E aí, no subconsciente dos árbitros, eles acabam prejudicando. Porque eles já foram contaminados com essa sensação de que o Palmeiras é beneficiado e eles acabam compensando pro outro lado. Na hora de um pênalti, na hora da bola dividida, é sempre contra o Palmeiras. Porque toda essa comoção criada pela mídia gera uma sensação de que o Palmeiras é o vilão. E agora estão fazendo a mesma coisa. Sensação de que o Palmeiras é o vilão. E aí a gente vai ver os desdobramentos disso futuramente. Não só com essa possível punição aí do Andreas Pereira, como até questões de arbitragem. Questões de um pouco mais de rigor com o Palmeiras nos jogos. Um pouco mais de, pô, o cara vai falar com o árbitro já dá um cartão. Como se, né, se fosse um cara imoral ali falando com o árbitro. Não que o cara fosse imoral, mas tipo assim, você não tem moral pra falar comigo, isso é um... Tá ligado? Cara, é desesperador ver a forma como a mídia trabalha contra o Palmeiras e a gente. E aí vai um apelo meu. E a gente, mídias palestrinas, a gente... Ao invés da gente se unir e brigar com os caras, a gente briga entre a gente, né, mano? Enquanto isso, eles ficam colocando o Palmeiras como o pior vilão do futebol brasileiro, criando uma sensação coletiva de que isso é fato. Hoje, a sensação do futebol brasileiro é de que o Palmeiras é o time mais beneficiado da arbitragem. Na minha época era o Corinthians e o Flamengo. Mas conseguiram criar uma narrativa de que o Palmeiras é o time da arbitragem. Conseguiram. A sensação do Brasil, tirando os palmeirenses, é de que o Palmeiras é o time da arbitragem. Olha só, como é que muda uma sensação dessas? Por meio de narrativas criadas e estimuladas pela imprensa. E a gente, ao invés de a gente se unir,
a gente fica brigando. Quero saber sua opinião sobre tudo isso. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui no meu canal, tem vídeos e análises de Palmeiras todos os dias. Tem live todos os dias. Hoje, na terça-feira, tem live às 7 da noite. Eu vejo vocês mais tarde. Tamo junto e avante palestra.